Olá, gente. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre a 13ª e a 14ª semana do governo Bolsonaro. Isso mesmo, 2 semanas. Eu fiquei devendo aí a 13ª, então eu escolhi alguns temas que eu considero muito importantes e outros, claro, que tive que deixar de fora, né? Bom, eu vou começar pelo comentário passado, que era exatamente no domingo que o Bolsonaro ia estar viajando, né, para o estado de Israel, no dia 31, em que ele, na verdade, não foi fazer nada de importante para o país, a não ser para ele mesmo servir de garoto propaganda do Netanyahu, que está novamente se candidatando aí a ser primeiro-ministro do Estado de Israel, continuar sendo, né? Apesar de estar envolvido em muito escândalo de corrupção, Bolsonaro resolveu aí ser garoto propaganda e ainda chamou Neymar, Medina para fazer o mesmo lá em Israel, né? Um papelão aí do Bolsonaro, mais uma vez, sem falar que é o presidente que mais viajou em 3 meses de mandato, gente. Olha só, o presidente, ao invés de estar fazendo alguma coisa pelo país, vai viajar para fazer papelão, né? Papel feio lá fora. Bom, então, continuando nessa linha aí do Estado de Israel, para dizer que ele não perdeu, né, a transferência aí da embaixada que ele queria tirar de Tel Aviv para Jerusalém, ele resolveu abrir um escritório comercial em Jerusalém. Olha só, gente, logo em Jerusalém, que não é o lugar onde o comércio no Estado de Israel é forte, mas sim em Tel Aviv, mas só por birra mesmo, para mostrar que ele ia fazer alguma coisa, né, mesmo que não fosse transferir a embaixada, né, ele quis mostrar esse serviço e para não passar isso que foi derrotado nessa pauta, né. A outra coisa foi o filho dele, né, achou pouco ficar quieto, não se contentou e acabou tuitando aí uma coisa terrível, né, mandando o Hamas se explodir, bom. Não que o Hamas tenha intenção de vir aqui no Brasil explodir alguma coisa, né? O Hamas tem mais o que fazer, né? Mas isso demonstra o papelão que é esse governo, a infantilidade que é o jeito de governar da família Bolsonaro, né, gente? Que, na verdade, não está preocupado com os reais problemas sociais desse país, né? Fica brincando de moleque nas redes sociais e sem pensar nas consequências. Na verdade, eles nem sabem o papel que eles cumprem nesse país, né? Bom, ainda nessa viagem, achando pouco, um repórter resolveu perguntar a Bolsonaro, reforçando aí o que o chanceler Ernesto Araújo tinha afirmado, né, que o nazismo é de esquerda. Bolsonaro foi lá e reafirmou, o nazismo é de esquerda. Na verdade, porque tem um nome socialista no partido de Hitler, ele resolveu agora chamar, então, o nazismo de esquerda, como se peixe-boi fosse peixe, não mamífero, né? Peixe-espada fosse espada, enfim. Infelizmente, isso demonstra a imaturidade desse presidente, né? E ainda coloca, reafirmando um erro histórico, que, aliás, é o que eles mais gostam de fazer, né? Inclusive, por falar em erro histórico, né? Ele chamou para comemorar no dia 31 de março, né, os quartéis comemorassem aí o golpe militar, que ele diz que não foi golpe. Nós sabemos sim que foi golpe, nós fizemos alguns atos no país, tivemos aulas, então foi muito boa a participação das pessoas no dia 31, para dizer que o golpe nem foi no dia 31, foi no dia 1º de abril, o dia da mentira, o dia dos bobos, né? Mas como eles são falsificadores da história, eles tentam emplacar aí no dia 31. E aí o Ricardo Vélez Rodrigues, querendo dar uma de bonitão, resolveu dizer que ia mudar os livros de história, né? Que nos livros de história ia conter aí que o golpe militar não foi golpe. É exatamente o ministro do cai não cai, né, gente? Que também fez uma apresentação muito feia, que na verdade não apresentou nada sobre educação. Na verdade ele foi criticado por quase todos, para não dizer todos que lá estiveram presentes na comissão de educação, né? Então criticaram a fala dele, que foi uma fala realmente desqualificada, né, no que diz respeito a fazer algo por esse país. Nós estamos muito preocupados, inclusive porque o Bolsonaro disse que vai mudar o ministro da Educação agora na segunda-feira, né? Preocupados porque a gente não sabe o que pode vir, porque desse governo sempre pode vir coisa muito pior do que está colocado,
né? E a gente tem preocupação em relação ao Enem, a gente tem preocupação em relação ao financiamento da educação, que também existe uma PEC que está sendo colocado aí para ser aprovado, a grande desvinculação, né, da receita da União que iria para a educação, para a saúde. Eles estão querendo rever tudo isso, desmontar tudo isso, né? Então, assim, são realmente dias muito, muito ruins, tanto para a educação como para a saúde brasileira, né? E a gente fica preocupado com tudo isso. Bom, para não esquecer, o grande fato dessa 14ª semana não poderia deixar de ser o vexame que o grande ministro Paulo Guedes deu na CCJ, né? Primeiro, parabenizar Thalíria Petroni, Ivan Valente, fizeram uma ótima fala, né? Desmascararam mesmo essa reforma da Previdência, que é uma reforma que, inclusive, proposta de 83% do trilhão que ele quer economizar, exatamente saindo do benefício, né, do BPC. Então, assim, na verdade, é uma reforma que não é para acabar com privilégios, mas sim atacar o povo brasileiro e o povo que está na informalidade, exatamente o setor mais frágil desse país, né, que mais contribui aí com a construção desse país. Bom, e aí Paulo Guedes fez muito feio na CCJ, Gleisi Hoffmann também fez uma fala muito bacana e, infelizmente, nós tivemos uma fala muito machista, né, chamando o Paulo Guedes de tchutchuca. Queria dizer que é uma fala muito mal colocada, foi o que mais repercutiu do ponto de vista de desqualificar mesmo a mulher. Na minha opinião, é muito ruim a saída também do Paulo Guedes, dizer que é sua mãe, é sua avó, ou seja, parecia mesmo, na verdade, não é nem adolescente, né, gente? Pessoas destemperadas, sem preparo nenhum para o debate, para apresentar uma proposta econômica para esse país. Na verdade, eles não têm uma proposta para o povo brasileiro, né? Tem uma proposta de acabar com os direitos do povo brasileiro. A proposta de lucrar com essa reforma da Previdência é para os banqueiros. Ficou muito claro nessa apresentação aí da CCJ, né? Então, assim, para ir concluindo, eu queria dizer que dia 7 de abril de 2019 está fazendo um ano da prisão do Lula, do ex-presidente Lula, dizer que é uma prisão política, sim, é uma prisão que a gente precisa rechaçar, é inaceitável. A nossa democracia é tão frágil, cada vez mais escorrendo pelas nossas mãos, né, gente? Porque é um preso político, foi preso para não concorrer ao processo eleitoral, foi preso sem provas, por convicção do Sérgio Moro, que inclusive foi aí recebeu o prêmio de ser ministro da Justiça, né, pelo ato que ele fez de ter preso aí o ex-presidente Lula, e está completando um ano disso tudo, né? E hoje, no domingo do dia 7, tiveram comemorações, né? Comemorações em São Paulo do STF, né? Para que Lula continue preso, né? E infelizmente a gente viu uma cena horrível, né? Os fascistas aí nas ruas, além de comemorar o STF, a prisão do Lula, eles agrediram violentamente, barbaramente uma mulher, né? Então dizer que os fascistas são machistas e vão com tudo aí contra as mulheres, né? E por outro lado, nós tivemos manifestação em vários países do mundo e também em várias capitais aqui no Brasil, comemoração, aliás, um chamado ao Lula livre. E a gente vai ter algumas atividades, nós vamos ter atividade também. Tivemos no domingo, vamos ter na segunda, né, em defesa do Lula livre, e vamos estar participando enquanto pessoal, sim, dessas atividades. É uma bandeira democrática, é uma bandeira de toda a esquerda e de qualquer pessoa que saiba o peso político que isso representa. Se prendem um ex-presidente como Lula, imagine o que é que vai fazer com um trabalhador que está na rua se manifestando por direitos, por garantia de direitos, né, gente? Então, além do Lula livre, eu queria fazer um convite para todos. Nessa terça-feira a gente vai ter um ato na Praça da Gentilândia, às 18h30. Boulos, nosso ex-candidato a presidente, chega na segunda-feira, né? Vai estar em atividades na segunda e na terça. A gente vai fazer essa atividade na Praça da Gentilândia, às 18h30. Quem não puder ir na terça, puder na segunda,
pode se somar às 19 horas lá no Cuca Janguruçu, pode chegar junto, o que é importante ao povo na rua, lutando por democracia e, claro, por um país melhor.